Sistema de segurança offshore. Então vamos falar agora. Nós fizemos um overview, né, do fogo, tipo de instalação, legislação. Nós vamos agora começar a entrar para dentro das instalações de petróleo, né, e de perfuração. Vamos falar quais são os sistemas existentes dentro dessas instalações. O sistema pode ser sistemas ativos e pode ser sistemas passivos. Sistemas ativos, né, o sistema no modo geral, aqui está englobado, tanto ativo como passivo. Eu tenho o sistema de dilúvio, eu tenho o sistema fixo de combate a incêndio com CO2, eu tenho o sistema de espuma, sistema de detecção de fogo e gás, sistema de proteção passiva e sistema de intertravamento. Tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre cada um desses. Aqui nós temos um organograma, né, que eu fiz, onde eu tenho os sistemas fixos. Eu tenho o sistema de CO2, eu tenho o anel de incêndio, né? Eu tenho, dentro desse anel de incêndio, eu tenho bombas de combate a incêndio, que vão alimentar sprinklers, vão alimentar dilúvio, hidrantes, sistema de espuma e mangotinhos. Ok? Tudo utilizando a água como agente extintor. Já o sistema de detecção, eu tenho os detectores de térmico, vê calor, fumaça, o bulbo quartzóide, que também vê calor, plug fusível, detecção de gás. Esses são os sistemas fixos que temos nas instalações. Isso é comum. Navio também possui estes sistemas, porque todos eles estão listados, né, mencionados no SOLAS, através do código do livro FSS Code, que fala sobre os requisitos de segurança de uma embarcação. Vamos falar agora do primeiro sistema, que é o sistema utilizando água como agente extintor, que é o sistema de dilúvio. Olha só, a água é um elemento farto para quem está no mar. Nós temos água direto. Então a gente vai usar a água salgada para fazer extinção de incêndio, certo? A utilizar no sistema. Eu posso usar a água para várias formas, conforme eu vou falar daqui a pouco. Ela pode atuar fazendo resfriamento ou abafamento. Eu uso fazendo resfriamento, né, com maior eficiência quando ela é utilizada como neblina. Tá? O jato é quebrado em pequenas gotas, então você tem uma capacidade de resfriamento muito maior, porque as gotas são menores e ela vaporiza mais fácil. E eu posso usar a água também em jato sólido para fazer resfriamento e rescaldo. Ok? Eu tenho essas duas formas de atuação da água. Como eu disse anteriormente, a água, quando vaporizada, ela multiplica o seu volume 1.640 vezes. Ou seja, ela desloca o oxigênio, uma propriedade fantástica, porque ela desloca igual o volume de oxigênio. E ao deslocar o oxigênio, você faz a extinção. Aí a gente chama de por abafamento. Eu costumo dizer, né, eu leciono também na faculdade, que nós da segurança, nós temos duas mulheres que seguem a gente a vida inteira. Você sabe quais são? Dona Norma, certo? Essa mulher cruel vai seguir a gente aí a vida inteira e mais 6 meses. Tenho certeza. E a Dona Edith. Alguém sabe a Dona Edith? A gente vai lá no índice e coloca Edita. Essas duas vão seguir a gente, porque a gente está sempre fazendo trabalho, está sempre editando, é um processo contínuo. E a Dona Norma a gente tem que seguir, não tem discussão. Ou seja, com lei não se discute, cumpre-se. E aqui, né, o aspecto legal para o sistema utilizando água, eu tenho a IMO, né, através do SS Code,
que diz que tem que ter. Eu tenho que ter dilúvio. Acabou. Tem que ter. As plataformas têm que ter dilúvio. Se eu tenho combustível, eu tenho vaso, eu tenho que ter dilúvio. Acabou. Quem vai fiscalizar isso? As sociedades classificadoras. A Marinha. Ok? E aqui, a NFPA, que é a National Fire Protection Association, que é uma sociedade americana, que diz, né, que tem uns guides, que diz como eu vou fazer esse sistema. Uma diz que eu tenho que ter, a outra diz como fazer. Neste caso, né, a NFPA 15, que ela está focada toda para a parte de água. Ela diz como eu vou projetar o meu sistema de dilúvio. Ok? Por outro lado, esse sistema de dilúvio sozinho, ele precisa de uma bomba, né? Ele precisa de ter pressão para poder pegar essa água e lançar, né, em todos os seus bicos as pessoas. Quem faz isso? A NFPA 20, que é a Fire Pump, normas sobre bomba de combate a incêndio. Então, bomba de combate a incêndio é diferente daquela bomba que você compra ali da prateleira da esquina. Ela tem umas características bem diferenciadas que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E a 25, eu tenho que fazer o quê? Teste do meu sistema, tenho que fazer inspeção e tenho que fazer manutenção. Ok? Então, aí está todo o aspecto legal do sistema utilizando água. Mas, no caso da NFPA 700, como eu projeto o sistema de water mist. Ok? E, detalhe, se eu utilizar, a NFPA 15 tem tabelas, né, com taxas a serem utilizadas. Só se eu utilizar essas taxas, o meu sistema de combate a incêndio vai ficar muito grande, as minhas bombas serão grandes. Pessoal, uma plataforma de produção, a finalidade dela é produzir petróleo. A finalidade dela, no caso de perfuração, é perfurar. Não é para ser firefighting, não é para apagar fogo. Quem apaga fogo é o firefighting, tá certo? É bombeiro. Então, se eu utilizar essas normas, se eu utilizar a norma, as taxas listadas na NFPA 15, a minha bomba será muito grande. Lembra que eu disse anteriormente? A área mais cara de uma instalação não é a plataforma? Então, quanto maior o equipamento, eu estou ocupando mais área. Eu estou deixando de colocar equipamento de produção. Então, eu tenho que otimizar isso aí. Então, vejam bem, muitas embarcações, muitas companhias, utilizam a água para fazer resfriamento, somente. Sabiam disso? Só faz resfriamento. Quem apaga fogo é bombeiro. Sabiam? Nas plataformas também tem bombeiro. São as brigadas de incêndio. Tá? Essas pessoas que vão fazer o ataque ao fogo. A água é utilizada só para fazer resfriamento estrutural, para que os vasos, as estruturas, não entrem em colapso. Consequentemente, aumentando o cenário de incêndio, contribuindo para o aumento, liberando mais combustível, consequentemente, eu perder o controle totalmente. Então, como eu disse anteriormente, eu posso usar a água para fazer proteção, né, uma exposição, controlar uma queima, está pegando fogo, eu vou criar uma cortina para controlar, vai ficar ali. Eu posso para fazer extinção propriamente dita, ou eu posso também para fazer para proteção contra incêndio, ou seja, lembra, todos os caminhos não levam a Roma, não é isso?
Então, esse ditado é famoso. Nas unidades, nos navios, todos os caminhos levam para a baleeira, que é o equipamento de salvatagem, que é o último equipamento que a gente tem para sair fora, em caso de perder o controle. E às vezes, né, alguns casos, para o acesso, existe uma área que a gente chama de rota de fuga, que esta rota de fuga, elas têm que estar livre e desimpedida e sinalizada. Em alguns casos, é colocado um sistema de dilúvio para bloquear a radiação térmica. Com isso, facilita a passagem das pessoas às baleeiras. Eu também posso utilizar para essa finalidade. Ou seja, quebra de radiação térmica. A aplicação, ela se dá de duas formas. Eu posso fazer aplicação total ou aplicação local. Vou dar um exemplo. Nós estamos num ambiente aqui, ó, né? Vamos imaginar que eu pretenda fazer um sistema de dilúvio para cá. Cada um de vocês é um equipamento com combustível. Então, se eu fizer um sistema individual sobre a cabeça de cada um de vocês, né, nós temos ali um sprinkler, né, um bico, aspersor. Olha só quantos nós vamos ter, quanta água nós vamos desperdiçar. Não vale a pena. Quando os equipamentos estão muito juntos, eu normalmente faço por área. Então, eu faço a metragem, comprimento, largura, vejo a área que eu tenho que molhar e coloco alguns bicos estrategicamente de tal forma que toda a área seja molhada automaticamente. Aí eu garanto que todos vocês serão molhados. Agora, se eu tenho equipamentos isolados, se eu fizer por área, corre o risco de eu jogar água fora. Jogar a área onde o equipamento que não exista. Consequentemente, o que está acontecendo? A minha bomba de incêndio está ficando muito grande, porque eu estou jogando água onde realmente não precisa. Aí, neste caso, eu faço a aplicação individualizada por equipamento. A parte estrutural, né, eu já falei, né, mas eu vou repetir, porque eu tenho os vasos, né, instalados na área. E esses vasos, né, ele é de aço. O aço muda de estado quando a temperatura chega a 550 graus. A 550 graus, ele perde as suas características mecânicas. Ou seja, o vaso tende a colapsar. Entendeu? Então, para que isso não ocorra, eu faço uma aspersão de água, fazendo com essa estrutura não chegue a esse valor. Com isso, eu garanto a integridade estrutural. E, por último, na cortina, como eu falei anteriormente, é o caso da baleeira. Vamos verificar a constituição do sistema. Eu tenho bomba de combate a incêndio, sistema constituído de bomba de combate a incêndio, válvulas, conexões, flanges e tubulações e bicos aspersores. Simples. É como um sprinkler. Aqui não tem. Não tem. Deveria, mas não tem. Ok? Não tem. Tem detecção de fumaça. Aqui é um sistema típico, onde eu tenho uma bomba, né? Eu tenho uma captação de água, que é feita através de uma caixa de mar, ou de um caisson, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso. Tem bombas de combate a incêndio, tem um anel de incêndio, e eu tenho equipamentos, que é a válvula chamada ADV, válvula de dilúvio automático. Tenho o meu ramal, né? E eu tenho em seguida os bicos aspersores protegendo o equipamento. Esse é um sistema típico de proteção. Muito bem, agora vamos falar de cada equipamento desse. Bombas de combate a incêndio. Normalmente, para instalação de petróleo, são utilizadas esses tipos aí. Bomba diesel com eixo angular ou eixo prolongado.
bomba disidráulica, bomba dieselétrica e bomba elétrica. Essas são as configurações existentes numa plataforma. Aí nós temos uma bomba de eixo prolongado, onde aqui é acoplado um motor, né? Pode ser elétrico ou diesel, e ao rodar, ele faz com que a água seja elevada e vai para o anel de incêndio. Ok? Bomba diesel, aqui ó, tem uma, né? Na entrada tem uma, eu tenho o motor diesel, eu tenho a bomba propriamente dita. Tranquilo. Aí que vem agora o grau de complexidade. Bomba diesel elétrica. O que é isso? Eu tenho aqui somente um container, né? Todo mundo está vendo um container. Aqui eu tenho um equipamento chamado caisson, que é a parte de captação de água. Tá certo? Vamos abrir esse container. Aqui ele é aberto. Como é que funciona essa bomba disidráulica? Eu tenho uma bomba aqui embaixo, que a gente chama de bomba lift. Tá? Em seguida, eu tenho aqui uma bomba chamada bomba booster. E aí sai para o anel de incêndio. Ou seja, a bomba lift pressuriza a bomba booster, que é um amplificador que eleva a pressão e a vazão para aquela de projeto. Muito bem, eu tenho aqui um motor diesel, aqui do lado uma bomba, do outro lado eu tenho acoplado um sistema hidráulico. Como é que vai funcionar isso? Pessoal, eu não disse que aqui embaixo não tem uma bomba? Como é que vai energia para lá? Como é que essa bomba roda? Como é que ela vai funcionar? Só que o motor está aqui em cima. Então, quem faz essa bomba rodar é justamente a unidade hidráulica. Ao partir o motor diesel, ele está acoplado no eixo, ele vai ter uma unidade hidráulica que vai pressurizar, fazendo com que essa bomba rode, entre em operação, a lift, e esta faz com que a água eleve. Alguns casos, eu posso não ter unidade hidráulica, e esta bomba lift, ela pode ser uma bomba elétrica. Sabiam? Ela pode ser um motor elétrico, que fica lá embaixo, próprio para utilizar no ambiente confinado, com água e tudo. E neste caso, eu tenho aqui um gerador. Ele vai gerar exclusivamente para esse motor. Aqui está um desenho, no caso do diesel, aqui ó, ele vem, né? Faz a circulação e sai quente para fazer resfriamento. E assim, e a água vem para cá, que entra aqui e sai para o anel de incêndio. Chama a atenção, bomba de combate a incêndio tem que ser dedicada. O que é isso? Ela tem que ter suas baterias, ela tem que ter o teu painel e ela tem que ter um tanque diesel. Ela tem que funcionar independente da fonte de energias da instalação. Porque eu posso ter um blackout, eu posso parar tudo, mas a bomba tem que ter disponibilidade para entrar em operação a qualquer momento, independente das condições da instalação. Ok? É um primeiro requisito de segurança, né? Porque senão ela não funcionar quando eu preciso. Eu vou precisar depender do gerador, o gerador parou, parei, não tenho água. Não faz sentido. Então, por isso que no container eu tenho tanque, tem painéis, tem bateria, tem todo o sistema lá dedicado. Aqui, ó, é o detalhe do motor elétrico e aqui são os condutores. Chama atenção que as bombas, elas têm que garantir
100% da demanda. Ou seja, o requisito de vazão é 1.000 metros cúbicos, então ela tem que fornecer 1.000 metros cúbicos. Detalhe, tenho que ter reserva, ok? Se eu tenho 1.000 metros cúbicos, eu vou utilizar, por exemplo, 2 bombas de 1.000. É muito cara, né? É complicada, ocupa um espaço grande. Então eu vou usar 3 de 500. Ué, 3 de 500? Não tem garantia 100%? Não. Eu disse que tem que ter reserva. Então, se eu tenho 2 a 50%, a reserva tem que ser 50%. Porque se uma das duas entrar em manutenção, a outra cobre. Ou seja, eu tenho garantido 100% da demanda. Ok? Isto é lei. Não tem questionamento. Como falei, elas são projetadas conforme a NFPA 20, com aspecto legal. Quando eu fazia faculdade, estudava, uma vez o meu mestre me disse o seguinte, e provavelmente você já deve ter ouvido isso também. Quem lê gráfico, enxerga mais que os outros, não é isso? Não é isso? Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Vou explicar para vocês. Isto é a curva de uma bomba de combate a incêndio. Tá? Aqui eu tenho a minha vazão principal, 100%, eu tenho a minha pressão, ou seja, o meu sistema está dimensionado. Vamos imaginar que esse sistema, ele cobre uma distância de 10 metros, tá ok? Aquela mulher, a dona Norma, diz o seguinte, se eu aumentar de 50%, mais 50% a minha vazão, a pressão pode cair até 35%. E não pode passar disso. Ou seja, se a minha vazão passar para 150, essa pressão não pode exceder de 65%. Aqui está o meu ponto de operação inicial. Aqui está o ponto depois de 50%. O que isso quer dizer, pessoal? Lembra que eu disse que a distância era 10 metros? Então, e eu disse também anteriormente que quem apaga fogo não é a brigada, não é? Pois bem, se eu estou nessas condições de projeto, eu estou com a minha brigada aqui e o fogo está lá. Então eu estou combatendo daqui. Eu estou trazendo para a minha brigada uma condição segura, não é isso? Porque está distante. A radiação está sendo quebrada. O que acontece? Na hora que há consumo, ou seja, a pressão começa, a vazão começa a aumentar, a pressão tende a cair, não é isso? O que a gente faz? Ó, o que eu estou fazendo? Levando a minha brigada para próximo do fogo. Todo mundo já tem essa experiência, lavar calçada. Aí a água está pequena, tá baixa a vazão, o que a gente faz? Segura e faz isso, o que acontece? A água vai lá em cima, né? Vai lá? É a mesma coisa, na hora que você baixa, o que acontece? A água vai, diminui o jato, aí você vai andar mais. É a mesma coisa. Ou seja, para a segurança, isso é ruim, né? É ruim. Eu não posso abrir mais que 150%. Ok? Porque eu estou levando a minha brigada para próximo do fogo, mais ainda, expondo mais o pessoal. Isso, o gráfico diz isso para a gente, da segurança. Outra coisa também que esse gráfico diz, aqui, ó, chama de pressão de shutoff. O que quer dizer? O sistema de combate a incêndio é constituído de anel, tubulação, hidrante, tudo. Se não tem hidrante, se não tem incêndio,
ele está parado, não é isso? A bomba está parada. Tá? Há alguns casos, quando está pequeno vazamento, existe uma bomba que tem alta pressão e baixa vazão, que a gente chama bomba jockey, só para manter o anel pressurizado com a pressão mínima, para evitar um fenômeno chamado golpe de Ariete. O que é isso? Se a tubulação estiver vazia, a bomba de combate a incêndio, ao entrar, que tem a pressão alta e vazão alta, o que vai acontecer? A tubulação pode oscilar, pode entrar em ressonância e trincar. Tá certo? Aí, na hora que ela entra em operação, você perde o sistema de combate a incêndio por causa disso. Para evitar esse fenômeno, então existe essa bomba chamada bomba jockey, só para manter o anel pressurizado. Aí, então, só que eu não tenho combate a incêndio, minha instalação está normal, o que ocorre? Por algum motivo, a bomba entrou automaticamente, a bomba principal. Olha só, a pressão subiu, não tem consumo, a pressão subiu, e eu tenho que manter essa pressão sem danificar o meu sistema, né? A pressão tem que subir até 40% a mais, sem danificar o meu sistema. Ok? Estas duas características são importantes de bomba de combate a incêndio. Por isso que eu disse a vocês anteriormente que a bomba de incêndio não é aquela que você compra de prateleira, porque nem todas as bombas seguem esse princípio. Como você faz isso? A NFPA 25 pede periodicamente, uma vez no ano, para você fazer um teste de performance. Qual é o objetivo desse teste de performance? Verificar o estado da bomba. Por quê? O sistema, o SOLAS, ele indica que o sistema de combate a incêndio só é para ser utilizado para combate a incêndio. Eu não devo utilizar o meu sistema para outra finalidade. Porque na hora que eu estou usando, o que acontece? Eu estou degradando. Tá? São equipamentos mecânicos, eles vão desgastar. E aí, esta curva, ela não segue mais. Esta curva é para bombas novas. Para bombas com uma certa quantidade de tempo instalado, é admissível uma queda de 5% sobre essa curva. Né? Entendeu? Por quê? Porque você tem um desgaste natural, mas não um excesso. Então, se a bomba, através do teste de performance, não está atendendo abaixo dessas condições, vocês, com certeza, estão com um problema muito sério. Porque corre o risco de não ter água suficiente para cumprir o projeto da instalação. Proteção da bomba. No caso de diesel, só por sobrevelocidade. Ou seja, o governor é o que controla a injeção de combustível no motor. Se esse governor abrir, o que vai acontecer? O motor vai disparar e vai explodir. Então, a única proteção é esta para diesel. E no caso, quando utilizando equipamento elétrico, tem duas proteções. Contra rotor travado, ou seja, a bomba travou, ou curto-circuito. Afora isso, a bomba tem que funcionar até derreter, porque ela tem que cumprir o papel dela. Porque ela só vai entrar em operação quando eu estou com um problema lá fora, eu estou com um incêndio, e eu quero apagar o incêndio, eu quero fazer o resfriamento da minha estrutura. Depois eu troco a bomba, mas pelo menos ele mantém a integridade da instalação. Esta é a função do sistema. A bomba de combate a incêndio, ela parte automaticamente através de um pressostato, que é um diferenciador de pressão que fica no anel de incêndio. Mas o desligamento é sempre manual, assistido. Alguém tem que ir lá desligar e ao mesmo tempo fazer uma revisão, dar uma inspeção, para ver se está tudo ok, para identificar a existência de algum vazamento ou algum problema que porventura possa ocorrer. Então é um requisito legal.
A partida pode ser automática sempre, mas o desligamento sempre manual. Vamos falar um pouco da válvula de dilúvio. Isso aí é para a plataforma, né, de petróleo. Tá? Válvula de dilúvio é uma válvula, tá, que você tem um anel de incêndio, eles estão conectados com a válvula, proteger alguns equipamentos. E esta válvula de dilúvio, ela trabalha fechada, sempre, tá? Fechada, ela está fechada para garantir a estanqueidade do sistema. Na hora que ela recebe o comando de abrir, ela cumpre o teu papel. Detalhe, ela é do tipo falha, abre, sempre. Ela não pode falhar e fechar. Porque se falhar e fechar, nunca vai água para o equipamento. Então, se ela entrar em modo de falha, ela tem que abrir automaticamente. A única coisa que vai fazer é vai molhar o equipamento, só isso. Mas pelo menos ela cumpriu a função de abrir, fazer o resfriamento. Ela tem que ser fácil visualização, fácil acesso, tem que ter bypass e tem que ter instalada em área segura. Por exemplo, numa unidade de produção, vamos imaginar que eu tenho esta área e esta área, duas áreas de equipamentos. A ADV desta área está nesta aqui. E a ADV desta área está nessa aqui. Porque se eu tiver um incêndio aqui, eu venho aqui no cantinho, ó, e aciono, mantenho o operador longe do fogo. E vice-versa. É uma condição mínima de segurança. Tá? Ela tem outras formas de acionamento. Mas se você precisar fazer o acionamento manual, elas estão instaladas em áreas opostas. Sempre. É uma característica, um requisito de segurança. Aqui está um exemplo de um ADV. E aqui, ó, aqui está a ADV e aqui eu tenho o bypass. Ou seja, eu tenho válvula de bloqueio aqui, válvula de bloqueio aqui, válvula de bloqueio aqui. Na condição normal de operação, esta válvula está sempre fechada. E essa válvula aberta e essa válvula aberta. E a válvula fechada aqui. Na hora que essa válvula abre o comando, recebe um comando, a água passa por aqui. Se falhou, aí o que acontece? Eu fecho aqui, vou lá e aciono manualmente. Ou seja, em qualquer condição, eu tenho que garantir água para o sistema. Sempre. Porque eu estou com um processo de combustão ocorrendo na instalação. Aqui uma outra forma, né? A mesma válvula, mesmo sistema de dilúvio, outro fabricante, com o mesmo princípio. Forma de atuação, pneumático, mecânico, manual pneumático e elétrico. O automático, ela pode ser de duas formas. Existe um equipamento chamado plug fusível, que é um elemento de calor, que na verdade é um parafuso com uma liga, né? Essa liga funde com 70 graus. Então, ele está instalado num sistema de pressurizado que vai justamente em cima da válvula, na cabeça da válvula. Se houver calor, o que acontece? Essa liga flui, a passagem de ar, o ar cai, a válvula abre automaticamente. Aí o sistema atua. Ok? Se não tiver esse sistema, se falhar, ou então eu posso ter um sistema elétrico, um sensor de fogo, que pode mandar um sinal para fazer acionamento, abrir, despressurizar um solenoide, para fazer essa despressurização. Tá? Eu posso, no caso, fazer um acionamento na própria válvula, ali na válvula, ele tem uma válvula manual que eu posso fazer a despressurização assistida, aí você vê a válvula atuar. E se você não puder acessar a válvula, você atua, se der problema, você atua no bypass. Então, de todas as formas, é previsto a atuação do sistema, por se tratar de sistema de segurança. Ali é um exemplo prático, né?
Se der problema, eu venho aqui, ó, nesta válvula aqui, faço a despressurização. Pum, direto. A válvula abre automaticamente. Isso aqui é real, tá? Eu tenho um cilindro de ar que mantém o meu sistema pressurizado por um tempo, um ΔT, porque eu posso ter problema do sistema de ar comprimido da instalação. E aí, o que acontece? Se eu perder o ar comprimido, se eu não tiver esse cilindro, todas as válvulas vão abrir automaticamente. Olha só. Isso não é para acontecer. Então, eu tenho esse sistema para manter as válvulas fechadas por um determinado período, o tempo que eu tenho para poder fazer o reparo no sistema de ar comprimido. Os bicos que são utilizados são bicos de média velocidade. Tá? Existem bicos de alta velocidade, os sprays, né? De média e alta velocidade. O bico de alta velocidade, ele é utilizado para fazer a extinção. E o bico de média velocidade é para fazer resfriamento. Ou seja, este aspersor, ele tem um fator de descarga que é inerente ao aspersor. O que vai mudar é a pressão de operação. Para fazer resfriamento, normalmente é utilizado aspersores com pressão em torno de 2,1 kg, tá? Se você quiser fazer extinção, essa pressão aumenta para 3,8 kg por segundo, porque é a única variável que muda, já que o fator de descarga é inerente ao bico. As taxas, como eu disse anteriormente, ela é utilizada a ISO 13703. A pressão, no caso, é 2,1. E esse 10% é justamente a interseção dos cones de dois bicos. Porque eu não posso ficar muito grande, porque eu vou perder água, vou jogar água fora. Entendeu? Então, o ideal é que não tivesse interseção nenhuma, mas isso é praticamente impossível, então a gente admite em torno de 10%. Tá? Outra coisa, e a distância do bico, no mínimo, é 1 metro. Ele não pode ser tão alto, entendeu? E não tão próximo, porque ele perde a tua função. Porque se eu colocá-lo muito alto, o que acontece? Na hora que eu aviar a aspersão, se tiver um vento, esse vento vai mudar este cone de posição e, consequentemente, eu vou criar pontos quentes. Ele não vai resfriar na sua integridade a estrutura. E, consequentemente, se eu colocá-lo muito próximo ao equipamento, eu vou usar uma quantidade de bicos muito grande. Entendeu? Então, aí vem o fator, né? O projetista que vai otimizar a altura ideal. Os plugs fusíveis, né, que são elementos sensor, eles estão entre meio metro e 1 metro do equipamento. O ideal é quanto mais próximo estiver, melhor, porque a detecção é mais rápida. Consequentemente, os meus danos são menores. Aqui nós temos os exemplos do bico de média velocidade, o sprinkler e o bico de alta velocidade. São mais usados. Vamos falar para o último elemento, que é o bico aspersor. O bico aspersor, né, é o elemento final, né, como eu disse, é de média velocidade, tem um fator de descarga. O ângulo do cone é importante, porque dependendo do equipamento, eu posso abrir ou diminuir esse cone através do ângulo. E o material, no caso, instalação de mar, tem material próprio para a área marítima, né? E o tipo de rosca. Aqui, ó, nós temos as características dos bicos. No caso, um bico de média velocidade, a gente chama de MV10, cujo fator de descarga K, e o orifício, a abertura, é 5 milímetros. Isso é inerente, eu não tenho como mexer. Isso é dado do fabricante. Então, o que vai mudar? A pressão de operação. Isso vai aumentar a vazão ou diminuir. Aqui, ó, é um outro fornecedor, né,
as medidas estão em polegadas. Se eu pegar um bico no 16, fator de carga 1,17, qual é o equivalente dele em milímetro? Não sei, é simples. É só multiplicar por 14,22. Vai fazer o equivalente, tu vai ter o equivalente. Forma de dimensionamento do sistema. Como eu faço para fazer um dimensionamento? Eu tenho que definir o equipamento, tenho que conhecer o que eu quero proteger. Eu tenho que utilizar a tabela, ok? Calcular a área que eu tenho, vai ser molhada, que eu vou fazer resfriamento. Multiplicar a taxa que eu peguei da ISO vezes a área. Com isso eu tenho a quantidade de água que eu preciso para fazer o resfriamento. Calcular o bico, a vazão do bico. A vazão do bico é calculado K, que é o fator de descarga, vezes a raiz quadrada da pressão. Entendeu? Aí eu tenho a vazão de um bico, aí eu pego essa vazão calculada para molhar toda a área, pela vazão do bico eu tenho a quantidade de bicos que eu preciso para fazer o resfriamento daquela área. Preliminarmente, na hora que você for fazer os outros ajustes, às vezes aumenta em torno de 10% a 15%. Mas você já tem uma noção do quanto você precisa. E depois fazer o desenho de arranjo, que é um desenho mais ou menos desse tipo. Aqui eu tenho um ADV, tenho um vaso horizontal, eu tenho uma bomba. Observe que o bico é uma bomba só, então eu vou reduzir o menor bico possível, né, o maior ângulo possível. Aí eu tenho um vaso vertical, um horizontal menor e um vaso vertical. Aí uma configuração típica. Aqui, como eu falei, essa interseção não deve exceder de 10%. E, consequentemente, eu tenho o meu sistema sendo projetado, e aí, na hora que ela é aspergida, a água vai molhar toda a área. Dependendo do diâmetro do vaso, eu posso ter vários anéis, tá certo? Isso é função do diâmetro do vaso. Olha só, para quem conhece água, isso é um bom norteador, tá? Tem tudo aí, quem quiser aprofundar, é só pegar aquela legislação que eu mostrei, com esse conhecimento, dá uma boa... não sai do V0, já sai do V2, por exemplo, porque já é um bom início. Vamos falar um pouco sobre, agora, um outro sistema ativo, que é o sistema de CO2. Primeiro, eu vou conversar com vocês aqui como nós estamos trabalhando no ambiente protegido por CO2. Ok? Vamos imaginar que esse ambiente tem um sistema protegido, tem um sistema com CO2. Então, o que eu preciso, a nível de segurança, para trabalhar aqui tranquilo? CO2 é um gás mais pesado que o ar, é inodoro, limpo, não deixa resíduo, ok? Ele é armazenado a alta pressão, no cilindro de alta pressão. Ele atua reduzindo a concentração de oxigênio, ou seja, ele traz para o ambiente a concentração menor que 8%. Ou seja, se nós estivermos no interior do compartimento, dependendo do tempo de exposição, todos nós vamos morrer. Porque nós não fomos projetados para respirar CO2. E muito menos com a concentração de oxigênio menor que 8%. É fatal, dependendo do tempo de exposição. Então, pergunto a vocês, né? Vou falar, para que nós tenhamos conhecimento para trabalho no ambiente CO2, há necessidade dos requisitos mínimos de segurança. O primeiro deles, nós estamos aqui, a gente precisa ser avisado que o sistema foi disparado, não é isso? Senão o gás chega, não vai dar tempo para a gente sair do ambiente. Ok? Então, para o ambiente, eu preciso ter sinalização
visual e sonora. Ou seja, vai haver tocar uma buzina, uma corneta, a corneta vai estar identificada, vermelha, dizendo CO2. Vai haver também uma sinalização vermelha, escrito CO2, de tal forma que qualquer ponto deste ambiente eu tenho que ter sinalização visual, já que sonora é comum. Mas o visual, em qualquer ponto eu tenho que garantir que pelo menos as pessoas tenham essa visualização. Esse é o primeiro requisito. Tá certo? Segundo requisito, se eu disparar o sistema, eu tenho que dar tempo para que todos nós desocupamos o ambiente. Tá certo? Segundo requisito. Ou seja, avisar e, antes do gás chegar, o ambiente tem que estar vazio. Terceiro, para quem está fora, de repente quer entrar aqui, quer vir aqui para dentro, não é isso? Eu tenho que avisar essas pessoas que estão lá fora que não pode entrar aqui. Como? Lá fora, na porta, eu vou colocar uma sinaleira, uma sinalização vermelha, piscante, e embaixo, com a placa, não entre sala inundada por CO2. Ou seja, se passar alguém despercebido, for querer adentrar o ambiente, ele vai ver uma luz piscante, ele vai olhar e vai ver a placa, então ele não vai entrar. Outra condição. Como é um gás, o gás ele vai ocupar todo o ambiente, tá certo? Então eu preciso ter estanqueidade no ambiente. Ou seja, o ambiente tem que estar selado. Porque se eu tiver fresta, o que vai acontecer? Eu não garanto que a concentração é suficiente para fazer a extinção do incêndio. Porque o gás vai permear por essa fresta e não vai ter aquela concentração. Tá certo? Então eu tenho que ter estanqueidade no ambiente. Outro fator importante, a porta, eu tenho que ter um indicativo dizendo que a porta está aberta, antes que eu faça o disparo. Porque se eu fizer com o disparo com a porta aberta, o que vai acontecer? O gás vai sair pela porta. Eu perco a estanqueidade. E além do mais, as portas, né, elas têm que ter dispositivo de fechamento automático. Ou seja, nós, ao sairmos da sala, nós não temos que ficar preocupados em fechar a porta, em momento algum. Por quê? Porque o gás está chegando. E ao chegar, vai inundar a sala como um todo. Então, ao sair da porta, a porta fecha e trava automaticamente, garantindo a estanqueidade do ambiente. Então, são requisitos simples para um sistema protegido por CO2. Tá certo? O SOLAS, né, ele tem um capítulo de CO2, como também a NFPA tem o capítulo 9, que só fala sobre sistema de CO2 e instalação offshore. O mais importante também, o sistema de acionamento. O que o SOLAS diz? Eu tenho que ter 2 botoeiras para disparar o meu sistema. Tá certo? Preferencialmente dentro de uma caixa devidamente identificada. Para as instalações marítimas, normalmente essas botoeiras elas são pintadas na cor amarela. Tá certo? Com a tarja vermelha. Ok? Por que 2? Porque uma válvula, uma botoeira vai abrir uma válvula que a gente chama válvula direcional. Válvula que vai alinhar o gás para onde a gente quer. Tá certo? No caso, para este ambiente. Eu quebro o vidro e aperto.
Ou seja, eu tive uma ação. A segunda ação eu vou quebrar o vidro e vou apertar de novo. Ou seja, duas ações. Eu tive a intenção de realizar o disparo de CO2 aqui. Eu tenho histórico, né, de instalações que só tem uma botoeira só. Qual o risco que a gente tem? O operário passando com o andaime, o que aconteceu com o tubo? Bateu na botoeira, disparou, parou a plataforma, parou a produção, parou tudo, por causa do andaime. O cara passando, ele encostou, pum, quebrou o vidro e acionou automaticamente. Apertou, né? Quebrou e apertou, foi embora. Parou. Então, duas botoeiras, se você tiver um cenário desse, o que vai acontecer? Ou vai abrir a válvula direcional, ou vai liberar o gás, que o gás vai ficar trapeado na tubulação. Aí depois você vai e alivia esse gás. Consequentemente, para o ambiente protegido de CO2, eu tenho que fazer o desligamento de todos os equipamentos da área. Porque eu posso ter ventilador, e se esse ventilador permanecer ligado, o que vai acontecer? Ele pode exaurir este gás, diminuindo a concentração. Né? O sistema de ventilação, exaustão, ele pode exaurir esse gás, e aí vai baixar a concentração. São requisitos mínimos de segurança para alguém que vá trabalhar em área protegida. Por quê? Porque tudo isso está balizado naquela mulher lá, na dona Norma. Está tudo escrito lá. Se acontecer um evento não desejado e alguém chegar a falecer por causa de CO2, a primeira coisa que vai ver é o projeto. Você fez conforme o projeto? Você treinou o pessoal? Não é só fazer o projeto. Você tem que chamar o pessoal, vem cá, vou te ensinar aqui, vamos fazer aqui como trabalha nessa área. Mostra, pega o cara pela mão, se possível, ó, isso aqui é isso, aqui ó, tem a sinaleira, se tiver trabalhando aqui, larga tudo e sai correndo, porque o gás vem mesmo, tá? Ah, vou esperar para pegar a tua bolsa, vai morrer com a bolsa junto, entendeu? Vou pegar para pegar a carteira, vai morrer com a carteira. Então, sai, porque o próprio sistema faz o desligamento dos equipamentos. Então, além de ter todo este requisito de projeto, também treinar as pessoas para trabalhar em área protegida por CO2. Então, o que eu falei aqui é o que está representado aqui. Gás incolor, né? Não é inflamável, mais pesado que o ar, né? Cilindros, os cilindros, eles são normalmente cilindros de 100 libras, são cilindros mais ou menos dessa altura, 45 quilos de gás, 66 litros de CO2 na fase líquida, com a pressão de 60 quilos, ou seja, 853 PSI. Se o cilindro tombar e essa válvula sair, ele sai igual a um torpedo. Tá? E há casos de óbito. Eu tenho papers que falam sobre óbito de sistema de CO2. Então, as pessoas que vão intervir neste sistema têm que ser pessoas treinadas, porque o risco é alto. Há casos que o mangote, né, que é a conexão entre o cilindro e o coletor, ali o cara mudou o ângulo, ficou tensionado. Na hora que fez o disparo, rompeu e o mangote atingiu a pessoa. E é óbito na hora, porque é uma chicotada com a pressão de 60 quilos. Então, não é qualquer um que deva trabalhar com CO2. A mistura com ar, ele resfria,
Aqui eu estou falando sobre o tipo que apresenta... ele cria uma nuvem branca, né? Chama atenção também que eu já vivenciei um disparo de CO2, tá? Saí correndo. Pessoal, é o seguinte, o disparo de CO2, quando você fica exposto, até o primeiro minuto você fica lelé. É como se tivesse dopado. Tá certo? Perde, porque diminui a concentração de oxigênio, você fica dopado, depois você perde a coordenação motora. E há uma tendência de sobrepressão no ambiente, então você não tem mais força. Primeiro, o ambiente fica totalmente opaco, tá? Fica totalmente branco, você não consegue ver muito pouco, e você não tem mais força para poder abrir, porque há uma pressurização no ambiente devido à expansão do gás. Então, todo cuidado é pouco, tudo que eu falei, esses requisitos, tem que ser seguido à risca. Porque se houver um óbito, e se isso não for seguido à risca, alguém vai responder judicialmente porque não cumpriu. Porque a empresa diz, as normas estão aqui, você tem que cumprir as normas. Por que você não cumpriu? O que você vai justificar? Eu acho. Para a lei não existe, eu acho. Ou segue ou não segue. Se você não seguir, você tem que ter um estudo técnico bem embasado que palpou a não utilização dessa norma. É possível? É. Isso é possível? É. Eu não estou seguindo a norma por causa disso, testei e está assim. Então, por isso que eu não segui. Está perfeito. Agora, se você não tem um respaldo técnico, já era. Você não tem como defender. Aqui, o aspecto legal, né? A IMO, né? A FSS Code, a NFPA 12 diz como fazer. E tem as normas das certificadoras que fiscalizam. Aqui, como eu já disse, penetra em todos os lugares, não condutor, não deixa resíduo. Ele é tóxico, né? Ele tira oxigênio, então tem um problema de intoxicação, né? Devido ao gás. Os aspectos positivos, custo baixo, não contribui para a degradação da camada de ozônio, mas contribui para o efeito estufa. Penetra em todos os ambientes, domínio público, não conduz a eletricidade, não deixa resíduo, aceito por todas as certificadoras. Sistema de alta pressão significa que eu posso usar o gás em pequenos cilindros, né? Reduz a concentração de oxigênio, não recomendado para espaço onde tem pessoas. Se tiver pessoas, tem que ter todo esse requisito que eu falei para vocês anteriormente, e pode levar à morte. Requer intertravamento, só que tem um detalhe, ele pode incidir no peso da instalação, porque cada cilindro de CO2 pesa em torno de aproximadamente 143 quilos a 160 o cilindro. Então, há navios, por exemplo, uma plataforma que eu visitei uma vez, ele tem 373 cilindros, muito pesado. Imagina uma unidade, um ASS, que tem problema de estabilidade, né? Então é complicado, porque você tem que, quanto mais peso, você tem que ter uma linha, manter o centro de gravidade o mais estável possível. Então tem que trabalhar isso. Tem que pensar nesse aspecto também, tá?